A história do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta do Antigo Testamento que profetizou a destruição de Judá pela Babilônia, levando ao exílio do povo judeu. Por transmitir a palavra de Deus e declarar suas profecias, ele foi desprezado e rejeitado, mas ainda assim continuou sendo fiel ao Altíssimo, e suas profecias se cumpriram. Jeremias foi um grande profeta do Antigo Testamento. Seu chamado para o ministério profético aconteceu quando ele era ainda bem jovem, por volta de 628 a.C. Após deixar sua terra natal, foi morar em Jerusalém, onde colaborou com Josias. No 4º ano do reinado de Joaquim, o Criador ordenou a Jeremias que ele escrevesse as profecias que recebia e as comunicasse ao povo no dia de jejum. As profecias foram declaradas por Baruque, servo de Jeremias, e acabou causando muitas discussões, até que o rei, ao ler as profecias, cortou os rolos em pedaços e lançou-os no fogo. Além disso, o rei ordenou que Jeremias e Baruque fossem presos. Depois de um tempo, Jeremias reescreveu as profecias que o rei havia destruído, além de muitas outras. Jeremias 36, 32. Por muito tempo, Jeremias profetizou em Jerusalém, porém ninguém o dava ouvidos, e ele era motivo de chacotas e humilhações, sendo considerado traidor por causa de suas mensagens de castigo e destruição. Por várias vezes ele foi preso, maltratado e até sofreu tentativas de morte. O profeta Jeremias foi um homem muito solitário. Por conta do seu chamado, Deus ordenou que ele não participasse da vida social, não se casasse e não formasse uma família, porque as crianças nascidas nessa época não teriam futuro. Por passar por tantos sofrimentos e perseguições, as Escrituras nos contam que Jeremias ficou triste e deprimido e quis até mesmo morrer. Mas no fim continuou confiando em Deus, que lhe deu forças para continuar sua missão. Quando o profeta Jeremias começou seu ministério, o rei Josias estava tentando levar o povo a adorar a Deus novamente, pois as pessoas estavam afastadas de Deus. As pessoas estavam se voltando cada vez mais para a idolatria, com o coração totalmente fechado para o Criador. Foi quando então Deus começou a usar Jeremias para profetizar que um grande castigo estava chegando. Com a morte de Josias, Jeremias se entristeceu muito e compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, segundo a Crônicas 35:35. Jeremias continuou profetizando ao longo dos reinados dos próximos 3 reis, mas o povo não o ouvia, além de os reis também serem idólatras e desdenharem do Deus Criador. Quando Nabucodonosor conquistou e destruiu Jerusalém, Jeremias pôde ver com seus próprios olhos
parte das profecias se cumprindo, quando houve toda a destruição causada pela Babilônia. Mesmo vendo o cumprimento das profecias do profeta Jeremias, o povo continuou ignorando as palavras do profeta. Apesar de toda a rejeição, Jeremias seguiu firme o seu chamado. Continuou alertando a população, repreendendo o povo e chamando a todos ao arrependimento enquanto havia tempo. Após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias já havia se espalhado por diversos lugares e ele permaneceu em Jerusalém, ficando com o restante dos judeus que não foram levados cativos para a Babilônia. Com o assassinato do governador atual de Judá, Gedalias, realizado por Ismael, um judeu fanático, muitos judeus fugiram para o Egito com medo de uma represália dos babilônicos. Porém, Jeremias havia dito a eles que não deveriam ir, mas a história conta que mesmo assim eles foram. E o profeta Jeremias acabou sendo obrigado a seguir os fugitivos. No Egito, o profeta Jeremias, já com mais de 70 anos, continuou pregando a palavra do Criador e profetizou que Deus iria trazer restauração. O profeta também profetizou sobre uma nova aliança que um dia o Criador iria estabelecer no coração das pessoas, sendo essa profecia cumprida em Jesus Cristo. Jeremias 23, do 5 ao 6. A tradição judaica diz que, devido ao fato de Jeremias condenar seu destino, os judeus no Egito apedrejaram o profeta até a morte, embora, de acordo com outras tradições, ele tenha sobrevivido até a invasão de Nabucodonosor ao Egito e sido levado para a Babilônia ou de volta a Judá, onde teve morte natural. E assim termina a história do profeta Jeremias.